Gostaria de cumprimentar a todos os nossos amigos que estão vendo esse vídeo da Atos Comunidade Cristã. Meu nome é Marco, esse é um Perguntas e Respostas. E a pergunta de hoje é a seguinte: afinal de contas, o que é juízo? Bem, para a gente poder responder isso, vamos dar uma lida no Evangelho de João, no capítulo 16, os versos 8 e o 11, que dizem o seguinte: quando ele vier, no caso do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui no verso 11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, aí nesse caso, se você ler todo o trecho, do 8, 9, 10 e o 11, você vai entender melhor do que se trata aqui. Mas, como a gente está vendo do juízo, o 11 é o versículo que fala do juízo. Então, o juízo, ele é a obra do Espírito Santo que convence os homens da derrota de Satanás na cruz, do julgamento do mundo atual e do juízo final. Não tem a ver com esse conceito de juízo que a gente tem, normalmente, quando se fala de uma pessoa que tem bom senso, quando se fala de uma pessoa que tem juízo, né? Quando a sua mãe fala para você, tenha juízo, meu filho. Então, não tem a ver com esse juízo, tem a ver com o juízo de julgamento, que é o juízo que fala que muitas vezes você vê o cristão falando, né? Ah, fulano está sob juízo, tal país está sendo julgado, é juízo, juízo aqui, juízo ali. Então, nesse caso, biblicamente, o juiz ele fala de julgamento. Então, nesse caso, nós temos esses três aspectos do juízo, que é a derrota de Satanás na cruz, que foi abordado aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 11. Tem um outro aspecto que é o julgamento do mundo atual, o julgamento do mundo. Aí a gente precisa dar uma lida na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Vou dar uma olhada no verso 20, vamos dar uma lida no verso 28, que diz o seguinte: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam, né? Então, essa aqui no caso já é uma aplicação do juízo do mundo, o julgamento do mundo. Se você quer entender melhor do que se trata, esse texto que é bem forte, convido você a ler, depois que você ver esse vídeo, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, do verso 18 até o 32. Você vê que o texto ele é bem explícito e é bem pesado. Por isso que Paulo fala com todo esse peso aqui do verso 28. Então, aqui nesse caso já é o julgamento do mundo, onde Deus larga a mão das pessoas, para que elas se afundem nas suas práticas. E, e você tem esse aspecto que é o do juízo final, que aí já é um assunto bem mais complexo, que já seria para um outro vídeo, que não vem ao caso no momento. Então, se a gente for aprofundar na parte da derrota de Satanás, você tem dois aspectos. Para o cristão, ele se destina à convicção do castigo e à capacitação dele em lutar contra o pecado. Então, esse aspecto ele força a pessoa a ter a convicção de que vai ter um castigo, que não é que aquilo que você faz não vai ficar impune, não vai ficar não vai ficar por isso mesmo, não vai ser jogado debaixo do tapete, né? Nada no reino de Deus é jogado para debaixo do tapete, né? Então todo pecado ele é julgado, né? Ou em Cristo ou no inferno, né? Sendo bem explícito. Então, muitas vezes, então no caso do cristão, como ele está ligado a Cristo, ele vai olhar o juízo nesse aspecto, né, de que existe um castigo, né, para o pecado e onde você pede capacitação para o Espírito Santo para você não cair. Então, toda vez que você for tentado, né, que tentação e pecado são coisas diferentes, então
Toda vez que a pessoa é tentada, ela vai buscar um auxílio de Deus para sair desse estado da tentação e não cair no pecado. E para o não cristão, né, para a pessoa não convertida, ele acaba não se aplicando, porque daí já vai cair no juízo final. Né? Então não se aplica. Essa parte da derrota de Satanás na cruz não se aplica ao não cristão. Agora, nesse lado do julgamento do mundo, aí ele se aplica a todo mundo, ao cristão e ao não cristão. Por quê? Porque quando o Deus ele entrega a pessoa a sua própria sorte, né, para que elas sofram as consequências do pecado. Então isso significa o quê? Né? Deus não ia fazer isso sem uma advertência, né? Ele não ia deixar a pessoa à própria sorte sem saber de nada, né? A pessoa de repente ela morre, chega lá né? Chega diante dele e sem saber de nada, ela vai ser julgada, vai ser condenada e, e como se fosse uma pegadinha de televisão, não é dessa forma, né? O Deus ele entrega às pessoas essa atitude mental reprovável quando você tem alguma coisa que ela é amplamente conhecida de que aquilo é errado. E mesmo que a pessoa não saiba, né? Aqui em Romanos, nesse trecho que eu falei, esse trecho maior, né? Do capítulo 1, no verso 18 até o 32, Paulo ele explica que o ser humano ele é indesculpável. Então, você tem a Bíblia, ela vai apontar o erro, mas é a pessoa que não conhece a Bíblia, né? A natureza vai apontar aquilo que é errado. Ah, mas se a pessoa não tem contato com a natureza, a consciência do homem vai apontar aquilo que é errado. Então não tem desculpa. Existem erros que não têm desculpa, né? Então, mesmo que a pessoa não conheça Deus, mesmo que a pessoa não conheça a Bíblia, de alguma forma ela 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 sabe que aquilo está errado. É como o caso de uma pessoa que tira a vida de outra, né? Em todas as culturas do mundo, né, o assassinato é errado, né? Ele é pecado, ele é errado, mesmo que aquela sociedade não tenha noção de pecado, né, o que é pecado não é, nenhuma sociedade aprova esse tipo de coisa, esse tipo de atitude. Em todas as sociedades do mundo, por mais que elas sejam muito distantes de Deus, eles têm noção de que você ir lá e tirar a vida de outra pessoa, isso é errado e é condenável. Por quê? Porque embora o homem tenha pecado e tenha ali o pecado, a carne, que corrompeu o ser humano, embora tudo isso existe ali na consciência, ali, lá no resquício daquela consciência que Deus colocou em Adão, antes de Adão cair, né? Você tem todo ser humano ele tem uma consciência, ele sabe que aquilo é errado. Ele sabe porque sabe, Deus programou o ser humano para saber que aquilo é errado, né? Que determinadas coisas são erradas, você não deve fazer. Ele pode às vezes até não saber o porquê, mas ele sabe que não está certo. Todo mundo sabe que não está certo, né? Todo mundo já passou por alguma situação onde você ia fazer uma determinada coisa, você pensa assim, ah, poxa, eu acho que isso não está certo. Não sei, algo me diz que isso não está certo. Algo me diz que isso não está, né, que isso não é legal. Então, todo mundo tem essa essa convicção. Todo mundo tem esse pensamento eu acho que isso não está certo. Essa luzinha vermelha que acende. Então, essa é a consciência. Então, essa consciência que Deus colocou em todo ser humano, ele vai acusar, ele vai apontar que a pessoa está errada. Por isso que Paulo fala que as pessoas são indesculpáveis. Nesse trecho de Romanos, ele fala que o ser humano ele é indesculpável. Então, uma vez que ele é indesculpável, quando você comete, sabendo, você usou seu livre-arbítrio para fazer algo que é errado, né? E que a tua consciência apontou que aquilo está errado. E você tinha como não fazer e você fez, e você teimou e fez.
Então, a partir do momento que você fez, vai ter que ter uma consequência, né? A pessoa ela usou o livre-arbítrio dela para fazer aquilo que é errado, para fazer aquilo que ela sabia que é errado. Então isso não pode ficar impune. Por mais que uma pessoa ela possa vir a conhecer a Cristo, ela possa pedir perdão e Deus perdoa, mas a consequência daquilo que ele fez não tem como ser apagada, né? Então a pessoa ela vai sofrer as consequências daquele ato que ela fez, do pecado. Então, nesse caso, você tem esse aspecto do juízo, aonde as pessoas elas vão sofrer as consequências daquilo que elas fizeram, a consequência do erro que elas cometeram, né? E, né, nós como e principalmente para a gente como cristão, né? Para a pessoa convertida, isso é mais grave ainda, porque além de você ter a tua consciência, você tem o Espírito Santo te alertando. Você tem a palavra de Deus que te alerta sobre aquilo que você pode fazer, aquilo que você não pode. Você tem o Espírito Santo habitando no nosso espírito, orientando, né? Que você deve fazer aquilo ou não. Você pode questionar Deus em oração, questionar no sentido de você perguntar, né? Perguntar para o Senhor, falar, Senhor, eu faço isso ou não faço? Então você tem todas as formas de você fazer ou deixar de fazer. Uma vez que você faz, você assumiu todo o risco, né, da consequência daquele ato. E não tem como você apagar a consequência daquele ato, porque uma vez que feito, ele está feito, né? Não tem como apagar uma borracha na história e desfazer aquela ação que você fez, certo? Então, espero que eu tenha respondido a pergunta de vocês, esse questionamento, né? Temos as nossas reuniões presenciais na igreja. Espero poder vê-los nas nossas atividades, né? Nos cultos, terça-feira, domingo, as atividades no sábado, né? As reuniões do sábado. Compartilhe esse vídeo, dê um like para que ele possa para que ele possa ir mais longe no Face, no YouTube. Compartilhe com aquele seu amigo que não conhece a Cristo e que a gente possa se ver no próximo vídeo. E até mais.